Sinceramente, eu nem sei por onde começar. Eu não sei como falar desse anime. Eu vou contar pra vocês o que eu acho que é lícito, né? Porque, basicamente, o anime todo é uma grande sacanagem, né? E eu acho que eu fico mais surpreso porque parte, né, dessa comunidade otaku tá gostando dessa parada. E eu não sei por quê. Tem algumas pessoas ali que, sinceramente, eu não sei se é minoria. Eu quero acreditar que é minoria, mas eu não sei. Olha só, a última vez que eu vi alguma coisa assim parecida foi com Goblin Slayer, que é outro anime que eu repudio totalmente, eu acho muito ruim, justamente pelo que acontece logo no primeiro episódio. Esse daqui teve a decência de apresentar as coisas mais pesadas no segundo episódio, né? Vamos lá, eu vou tentar comentar aqui com vocês o que é o anime Kaifuku Jutsushi, beleza? E, sinceramente, esse anime não deveria nem existir. A questão do Goblin Slayer, antes da gente começar a falar sobre Kaifuku aqui, eu não continuei assistindo. Eu lembro que eu comecei na época que ele lançou, na temporada dele, eu vi o primeiro episódio, odiei aquele negócio e dropei. Então, o que acontece depois? A história é isso, acontece isso, fica melhor, não faço ideia porque eu não continuei, porque já teve alguns momentos ali, algumas cenas muito pesadas, cenas muito fortes, sexo explícito, muita violência, então isso já não me agrada, então eu parei. O que acontece depois eu não sei, e o mesmo acontece com Kaifuku, beleza? Porque nós temos muitas cenas de sexo explícito, vamos dizer que não é tão explícito assim, porque tem o episódio com censura e o episódio sem censura. E o sem censura, óbvio que não mostra tudo, né, as partes íntimas, mas certas coisas ali ele é apresentado, né? Então, além disso, nós também temos muita violência envolvendo o sexo também. Então é uma coisa muito bizarra, é uma coisa muito pesada a propósito, né? O anime, ele é indicado para maiores de 18 anos, então daí tu já tira. Então, a mesma coisa que aconteceu com Goblin Slayer naquela época lá, aconteceu com Kaifuku comigo, então eu não faço nem questão de continuar, não faço questão de saber se vai melhorar, se vai parar com isso, porque, pra ser sincero contigo, eu acho que a resposta é definitiva, e a resposta é, obviamente, não. As coisas vão piorar, não vai ter melhor, eu acho que vai ficar pior do que já tá. E com esse começo maravilhoso, né, onde eu acho que eu externei, me exaltei um pouquinho demais aqui, falei sobre Kaifuku aqui, um negócio bem tenso que me deu... Enfim, cara, eu não sei por que as pessoas estão gostando disso, mas vou explicar pra vocês a história, e a história de Kaifuku é a seguinte: existe um moleque que ele é meio que o moleque nerd do colégio. E as pessoas populares da escola ficavam judiando desse nerd, ficavam zoando esse nerd, fazendo, né, com que ele fosse meio que um cachorrinho. E você é idiota, faz o meu dever de casa, e vai comprar coisa pra mim, senão eu te dê essa porrada. E esse nerd, ele cresceu com isso. Então ele se formou, e aí ele começa a trabalhar, ele faz uma faculdade, melhor dizendo, e ele começa a trabalhar, ele vai crescendo e tudo mais, e ele se torna rico. E aí ele encontra futuramente os moleques que atormentavam ele na época da escola, e contrata na empresa deles e faz eles de escravos, porque ele quer se vingar de toda a merda que ele sofreu enquanto ele era somente um estudante. Kaifuku é isso, beleza? Basicamente é isso, só que o moleque, o protagonista, ele é muito mais sádico do que um nerd que sofreu na escola e um dia vence na vida e quer humilhar os seus amiguinhos. O nosso protagonista, ele é um curandeiro. Já começa por aí porque é um isekai, é uma espécie de isekai, vamos dizer assim, e eu odeio isekai. Eu acho que odiar também é um termo muito forte, né, muito agressivo, mas eu não gosto. Então, já tem muitas coisas nesse anime que eu não gosto. Esse anime é errado, ele tá errado, não deveria existir. Então, o que acontece? Ele é um curandeiro, e a gente sabe que a função do curandeiro, a maior função dele é curar as pessoas que estão ali no campo de batalha. Só isso. E é exatamente isso o que os guerreiros em batalha veem do curandeiro. Então ele é um personagem que ele sofreu bastante. Desde o início da vida dele ali como curandeiro, quando ele descobriu que ele tinha essa habilidade, ele sempre sofreu muito, as pessoas sempre judiavam dele e tudo mais. E aí um determinado dia, ele descobre que ele pode ter o poder de, sei lá, o olho que vê as coisas, alguma parada assim do tipo. Ele consegue ver as habilidades das pessoas, o nome das pessoas, e com essa nova habilidade que ele despertou, ele também conseguiria meio que roubar os poderes das pessoas, a partir do momento em que ele curava alguém. Então, sei lá, a pessoa perdeu um braço, beleza, eu vou curar essa pessoa, e aí ele meio que consegue pegar os atributos do poder daquela pessoa pra ele. Mas ao mesmo tempo ele também
passa por uma espécie de flashback de todas as coisas ruins que essa pessoa que ele curou passou. Daí nesse meio a gente tem alguma coisa envolvendo o Rei Demônio, alguma coisa assim do gênero, que é o Lorde, alguma parada assim, que parece que vai ser um dos focos também, porque ele quer enfrentar esse ser aí e tudo mais. Não sei, talvez desenvolva um pouco mais isso, eu não vou assistir pra saber. Mas enfim, quem que quiser saber o que é, quem estiver assistindo aí à vontade. E então, quando ele começa a despertar essas habilidades, ele também consegue ter uma nova vida. Ele meio que destrói o planeta, alguma coisa assim do gênero, e ele faz com que tudo volte à estaca zero da vida dele. Então, basicamente, tudo que ele viveu nessa primeira vida dele, ele acaba esquecendo por um período de tempo, então ele retorna à vida, ele ganha uma segunda chance, vamos dizer assim, e na segunda vinda dele, como se fosse uma reencarnação, ele consegue lembrar de tudo que aconteceu na primeira. E é aí que começa o plano dele, mirabolante, né, de se vingar das pessoas que maltrataram ele na primeira vida. E é aí que as coisas começam a ficar bem pesadas. O primeiro episódio do anime, ele é tranquilo. Ele tem algumas cenas ali de sexo, de nudez e tudo mais, só que o primeiro episódio, ele é um episódio introdutório, obviamente, né, pra você entender os personagens, as motivações, o universo, então é uma coisa mais tranquila. Não tem uma ideia pesada, né, muito pesada do que Kaifuku vai se tornar, né, porque esse primeiro episódio a gente tá só entendendo o personagem, entendendo as frustrações do personagem e o que tá motivando ele a iniciar todo esse plano mirabolante e maquiavélico dele. Mas então nós chegamos no segundo episódio de Kaifuku e é aqui que a desgraça começa. Puta... Mano, olha só, sinceramente, eu acho que esse tipo de anime, eu não entendo, sinceramente, porque que as pessoas gostam. Não sei, talvez as pessoas sejam muito sádicas, igual o personagem, mas eu fico pensando, pô, cara, olha só, quem criou o anime, na verdade quem criou o mangá, porque aí foi adaptado pra anime, eu já achei muito estranho ele ter sido adaptado pra animação, entende? Porque, mas esse Goblin Slayer passou, esse aqui também vai passar, né? Enfim, mas a questão é, a pessoa que desenvolveu, a pessoa que criou, que pensou do nada, nossa, poderia fazer um anime sobre isso, né? Nossa, muita violência, sexo e a parada toda, eu vou fazer. Esse cara... Eu já acho ele meio lelé, sabe? Eu já achei ele meio estranho ali, beleza, pá, tal, mas, cara... Quem assiste, eu acho pior do que o cara que desenvolveu o negócio. E gosta, quem assiste e gosta, entende? Aí eu já fico... Mas eu não tô aqui pra dizer que, olha só, você não deve assistir isso, você assistindo isso, você é um grande merda, e eu não assisto isso porque eu sou melhor, porque eu prefiro coisas mais desenvolvidas, ou não sei o que. Obviamente que não, eu não tô nem aí, cada um assiste o que quiser, cada um gosta do que quiser. Mas convenhamos que é meio estranho tu gostar desse tipo de coisa. O segundo episódio, a gente começa a ser bombardeado por cenas masoquistas e por cenas bizarras, de agressão e dependência de droga e não sei mais o que, e o bagulho fica louco, e aí, enfim, ele começa a se vingar, porque a pessoa principal, a personagem principal, que é meio que fruto de tudo isso, né, que faz com que ele comece toda essa investida de vingança, é uma garota que meio que humilhou ele na primeira vida e ele quer se vingar dessa garota. E a forma que ele se vinga dessa garota é a pior maneira possível, talvez. Talvez existam piores, mas é simplesmente muito bárbaro o que acontece ali. É muito bizarro, sabe? E pessoas nos comentários falaram que, poxa, sofreu pouco, deveria ter sofrido mais. Olha só, talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui nesse momento e tu esteja pensando, cara, do que esse moleque tá falando? O negócio é tão assim porque talvez você esteja ouvindo tudo isso que eu tô falando e tu não tenha assistido o anime. Então, pra tu, talvez não tá tendo aquela associação do que aconteceu no episódio e do que eu tô falando sobre o acontecimento. Então, eu não vou sugerir você assistir o anime, tá? Porque só pra entender o que eu tô falando, pra ilustrar, né, melhor. Mas, olha só, é bizarro. E você que assistiu, você entende, né? E talvez compreenda. Mas se você for uma daquela parcela, né, que gostou do anime, tu não vai concordar. E tudo bem. Mas é isso, sabe? É isso. Depois disso é só mais besteira e só mais vingança. Eu não sei mais se vai rolar vingança com outros personagens, porque no final das contas, ele conseguiu a vingança com essa personagem e ele transformou ela em outra pessoa, fez com que ela esquecesse quem ela era, apagou as memórias e meio que instaurou nela memórias falsas, né, pseudo-memórias,
e meio que disse pra ela que ela era assistente dele e ela sempre amou ele, e ela deve ficar ao lado dele. É isso, o cara fez tudo o que fez, humilhou a garota, se vingou dela pra no final ficar com ela, só que de uma forma diferente, né? Porque ficar com ela exatamente como ela era não dava. Ele teve que fazer todo um processo ali, toda uma modificação, né, pra ela ser outra pessoa, e ele também mudou a ele mesmo, ele mudou a aparência dele, o rosto dele, isso com as habilidades que ele conseguiu, né, com o negócio lá do olho e tudo mais, e de ficar roubando os atributos de outras pessoas, ele conseguiu fazer essas modificações aí. E é isso. Kai Fukujutsu Sushi é tudo isso que eu comentei com vocês e talvez muito mais. Não faço ideia, entendeu? Esses são os primeiros episódios somente. Não sei, vai ver o que acontece lá pra frente, o negócio fica pior do que já tá. Então, a gente tem que ter... Não sei, cara, eu nem sei mais o que falar. Já, enfim, beleza, acabou, cara, acabou. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre Kai Fukujutsu Sushi, um anime muito polêmico da temporada. E deixa aqui nos comentários, se você quiser, o que tu achou, se você assistiu Kaifuku, o que você achou, beleza? Se você concorda com alguma coisa que eu disse, ou se você discorda de tudo, certo? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você chegou é porque você provavelmente gostou, então deixa o seu like, ajuda bastante, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, certo? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!